Salve, salve, meus amigos concurseiros. Sejam muito bem-vindos aí, uma boa tarde, né, a todos. Que saudade que eu tava de vocês, cara. Que saudade. Essa época de crise, de pandemias, a gente fica meio recluso em casa, né? E eu sentia falta desse nosso bate-papo, desse calor humano. Então, eu tô aqui. Conseguimos marcar. Tive que vir para Salvador, excelente cidade de Salvador, pra gente dar início aos trabalhos. E tô aqui para dar as boas-vindas a vocês, tá? O nosso De Olho na Questão. Para quem já conhece o portal que está se construindo, né? Tá vendo que a gente está fazendo as coisas com muito cuidado, com muito carinho, com muita responsabilidade, para que a gente possa trazer um produto realmente diferenciado, que possa ajudar você na tua fase final, tá? A gente costuma dizer aqui, para você concurseiro, que o De Olho na Questão vai ser o último curso que você vai fazer antes de ser aprovado, tá? Não é o primeiro. O pessoal perguntava, Antônio, eu tô começando meu estudo agora, vou começar pelo de olho. Não, a gente não tá aqui para isso, tá? Não tá aqui para enganar ninguém, principalmente. Se você está começando seus estudos, tem outras excelentes ferramentas aí para você estudar. O De Olho na Questão, ele vem para pegar você, aluno, que já está na sua reta final, que está naqueles 50%, 60%, 70% e precisa chegar nos 80%, 90% para ser aprovado no concurso da área fiscal hoje em dia, tá bom? Então a gente pega na sua mão e vai fazer aquele ajuste fino, tá? Aquele toque de mestre lá para você dar o pulo do gato na hora da prova, tá ok? Gente, eu não vou poder, quando começar a aula, interromper para tirar as dúvidas, tá bom? Mas ao final, eu vou gravar 2 blocos de 30 minutos, com um intervalinho de 5 minutos no máximo, ali só para responder as dúvidas de vocês. Então, eu vou falar hoje do CMS na Constituição Federal, 30 minutos, paro, respondo as dúvidas, faço mais 30 minutos e respondo as dúvidas no final. E aí vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem sobre a matéria, sobre o De Olho na Questão, como é que vai funcionar, sobre o concurso, sobre a Cefaz Mato Grosso, né, que eu sei que vocês gostam bastante. Está sendo muito aguardado aí esse concurso por vocês. Então a intenção é essa, tá? Fazer essa interação nos intervalos. E qualquer dúvida também, vocês sabem que a gente está à disposição. Tem o Instagram do De Olho, tem o meu Instagram, professor André Fantoni, tá? E a gente tem todas as ferramentas aí de comunicação para que você possa conversar com a gente e não fique com dúvidas, tá ok? Antes de mais nada, cumpre informar que a nossa brincadeira aqui, gente, ela é um pouco mais avançada, ou seja, eu vou trabalhar hoje pílulas teóricas, tá? Vai ter outro momento que nós vamos trabalhar questões comentadas. E as questões sempre separando em 3 níveis: básico, intermediário e avançado. Então a gente vai mesclando essas lives, essas aulas, esses bate-papos que nós vamos ter com vocês, para que vocês possam ver o que vocês vão encontrar no site daqui a pouco, tá bom? Então não se assuste se a aula for um pouco mais rápida do que você está acostumado. Então aqui, na verdade, vamos fazer uma revisão de pontos importantes, peças chaves que você precisa saber para sua prova. O que há de mais importante. Então eu já presumo que você saiba o que é o ICMS, certo? Daqui a pouco eu vou falar do pátio. Já presumo que você saiba como funciona o processo. Não que a gente não vai explicar desde o início, vamos. Mas só aqueles pontos mais importantes que vão esclarecer de maneira que você não fique com nenhuma dúvida sobre os pontos que realmente são importantes na hora da sua prova. Tá bom? Vamos começar? Então vamos começar. Bom, tá aí de olho na questão. Nosso assunto de hoje vão ser as pílulas de legislação tributária estadual. A matéria mais importante que você precisa saber para passar no seu concurso, tá? E aí, a gente separou em parte geral e parte específica. Na parte geral é o que nós vamos ver dentro desse módulo, que é uma introdução ao ICMS, os princípios que regem o ICMS, tá? Algumas características dele e os principais dispositivos constitucionais. Depois a gente parte para os principais dispositivos das leis complementares federais. A Lei 24 e a Lei de 160, que falam de benefício fiscal, né? E a Lei 87/96, que é a nossa famosa Lei Candir, o nosso esqueleto, nossa espinha dorsal do ICMS, tá bom? Então é sobre esse nosso bate-papo aí que nós vamos ter a parte geral de legislação.
E é óbvio que, no segundo momento, quando tiver algum edital, algum concurso específico, a gente vai trabalhar a parte específica, as leis e os regulamentos do ICMS daqueles estados em que você for se preparar especificamente, tá bom? Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor André Fantoni, sou auditor fiscal da Cefaz Mato Grosso. Tenho meus canais aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. Qualquer coisa é só pedir que a gente vai mandando para vocês. O importante é vocês poderem tirar a dúvida a hora que vocês quiserem com a gente, tá bom? Muito bem-vindos aí. Então, não tem como falar de ICMS, não tem como falar de ICMS, que é um assunto dentro do direito tributário, não tem como falar de direito sem falar em hierarquia de normas, né? Tudo começa na Constituição Federal, tá lá no topo da pirâmide. Então, o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele trata do ICMS, né, dos nossos impostos estaduais. O ICMS é o carro-chefe deles, mas a gente também tem o IPVA e o ITCD, certo? E a Constituição Federal é que traz as principais regras de incidência, as principais regras de não incidência, que já de antemão a gente fala, né, as regras de não incidência previstas na Constituição são chamadas de imunidade, e isso tem uma diferença bem grande para a isenção. Daqui a pouco eu destrincho isso melhor para você, tá bom? Então tudo começa com a Constituição Federal, em que aí vai o primeiro ponto já, né, de prova para vocês, a Constituição Federal, que ela dá competência para os estados e o DF para instituir o ICMS em seus territórios. Olha só que interessante. Uma vez a CESP chegou e cobrou o seguinte: a Constituição Federal é que instituiu o ICMS nos estados. Negativo. Constituição Federal não institui imposto. Ah, mas eu li isso em algum lugar, leu errado, tá? Constituição Federal dá a competência para que o ente que detém essa competência, no caso do ICMS, os estados e o DF, o façam através de lei ordinária, lei estadual, ok? Então a Constituição Federal não institui tributo nenhum, ela dá competência para os estados instituírem. Ainda falando dessa parte de competência, acho interessante um artigo, o artigo 147 da Constituição, que ele fala o seguinte, que inclusive nos territórios que não forem subdivididos em estados, cabe à União instituir os impostos estaduais. Então eu tenho previsão constitucional, lógico que não se aplica mais na prática, o 147, mas na prova cai a teoria, né? Então é bom a gente saber. Então esse artigo 147 diz que a União também pode instituir o ICMS. Se você vê isso algum dia na prova, a União não pode instituir o ICMS de jeito nenhum, é mentira. Ela pode sim nos territórios em que não forem subdivididos em estados. Então muita calma nessa hora. Eu posso ter os estados instituindo o ICMS. Eu posso ter o Distrito Federal, né, que acumula a competência estadual e municipal, que a gente chama de competência distrital. E eu também posso ter a União instituindo o ICMS apenas nos casos em que haja um território não dividido em estados. Tá bom? Então fique esperto com essa instituição de competência que a CF dá pra gente. Beleza? Abaixo dela, a gente tem as leis complementares federais. Tá? Basicamente, a gente vai estudar a Lei Candir, que é a Lei 87/96, que traz a regra matriz de incidência. Olha que bonitinha essa palavra. Regra matriz de incidência tributária do ICMS. Vai trazer os elementos do fato gerador, bom? O elemento temporal, material, espacial, pessoal, tá bom? Então, sobre o que incide, sobre o que não incide o ICMS. Vamos estudar a Lei Complementar 116, que é a lei que trata do ISS, mas resolve alguns conflitos de competência. Farmácia de manipulação, Fantoni, como é que funciona esse negócio? Nós vamos ver. Supremo decidiu agora, mês passado, farmácia de manipulação paga tanto ICMS quanto ISS. Tá? Só para adiantar para vocês, já que é uma turma avançada, a gente já conhece esse esquema, né? A Constituição fala o seguinte: se o serviço estiver previsto na Lei Complementar 116, ele é de competência do município. Se ele não estiver previsto, ele é de competência do Estado. Óbvio, desde que haja um fornecimento de mercadorias envolvidos, né? E aí, nesse caso, eu tenho uma regra mista, que o serviço pode estar previsto na Lei Complementar 116, certo? E mesmo assim, o ICMS incidir sobre as mercadorias. Ficava ISS sobre o serviço e ICMS sobre
a mercadoria. Mas isso para alguns serviços especificamente citados. O que o Supremo decidiu agora? E vai cair na tua prova, porque ele decidiu agora. E o examinador gosta de novidade, né? Decidiu que quando o medicamento for feito sob encomenda, né, você vai lá no... Imagina o professor Carlos Henrique, né? Enorme, daquele tamanhão. Aí ele vai no nutrólogo, no ortomolecular para tentar emagrecer. Para conseguir ver a ponta do pé dele, né? Então ele vai lá no nutrólogo, o nutrólogo vai receitar uma receita para ele lá, um medicamento manipulado, que vai tirar a fome, que vai queimar as calorias, as gorduras e tal. Ele chega na farmácia de manipulação e pede para fazer aquele medicamento. Repare, gente, esse medicamento, ele não existe na prateleira da farmácia. Ele não é um medicamento comercialmente pronto, vendido, igual a gente compra Dorflex, compra outro, né, Novalgina. Não é isso. Esse medicamento, ele foi produzido, manipulado, sob encomenda, a palavra-chave que o Supremo usou é essa aí, ó, sob encomenda e de forma individualizada pelo Carlos Henrique, pelo nosso grande professor de estatística, o Gordo. Então, nesse caso aí, a farmácia vai pagar ISS, tá? Por que ela vai pagar ISS? Porque ela prestou um serviço de manipulação de medicamentos, bom? A despeito dela ter entregue uma mercadoria, essa mercadoria foi composta e o fator preponderante foi a prestação de serviço, beleza? Agora, imagina você comemorando, aí você pega aí o professor Silnil, o professor Carlos Henrique, vão comemorar aí o lançamento do De Olho na Questão. Então a gente vai para um barzinho ali em Salvador, lá no Rio Vermelho, né? E bebe todos os chopps que a casa poder oferecer pra gente. No dia seguinte, vai dar aquela dor de cabeça. Então eu vou na farmácia, vou comprar um Engov, vou comprar um Dorflex, vou comprar um monte de medicamento aí para curar ressaca, mas são medicamentos comerciais, certo? Medicamentos que já existem no mercado. Se esses medicamentos já existem no mercado, eles não foram feitos sob encomenda. Olha a palavra. Eles não foram feitos de forma individualizada. Não, vou fazer um medicamento aqui para curar a ressaca do professor Fantoni. Não é assim que funciona, tá? Eu quase nunca tenho ressaca, inclusive eu nem bebo refrigerante, que é da celulite. Tá bom? Então, nesse caso, a farmácia, quando vender esse medicamento comercial ao consumidor final, ela vai pagar ICMS. ICMS porque ela vendeu uma mercadoria e não prestou nenhum tipo de serviço. Ok? Então, desculpa, só para a gente ficar esperto aí, ó. É um conflito de competência resolvido pela lei complementar. Daí a importância dessa lei complementar. Ok, gente? Beleza? Tranquilo. Então tá, olha aí. Depois vem os convênios de ICMS. Os convênios de ICMS, basicamente no nosso estudo para concurso público, a gente vai estudar que o convênio de ICMS serve para conceder ou revogar benefícios fiscais do ICMS. Tá? O que é um benefício fiscal, Fantoni? A isenção é um benefício fiscal. A redução de base de cálculo é um benefício fiscal. Tá bom? Então, tudo que importe em redução ou eliminação do tributo, de maneira direta ou indireta, desde que legalmente falando, né? Não vale, só neguei imposto, aí não, é um convênio que me autoriza, não. Né? Aí, nesse caso, evasão fiscal mesmo, você vai tomar uma multa e vai ser preso, certo? Então, as dispensas legais, seja total ou parcial, de pagamento do ICMS, elas são consideradas como benefício fiscal, e sendo assim, elas têm que ser reguladas através de convênios. E a gente vai ver isso na Lei Complementar 24 depois, como é que faz isso. Bom? Depois vem a lei ordinária de cada tributo e o regulamento do ICMS, que é o decreto regulamentador da lei, que vem trazer mais especificidades, tá? Só detalhe, gente, tem estados que cobram o regulamento na prova, tem estados que não cobram o regulamento na prova. Então, quando você quiser iniciar o estudo do ICMS para qualquer estado, quero estudar a legislação específica, estudem apenas a lei pré-edital. No pós-edital, se vier no regulamento ou no edital o regulamento, aí a gente vai para o regulamento, tá bom? Mas estudem a lei, consolidem a lei, porque a lei com certeza vai cair. E tudo que está no regulamento está na lei. Tudo que está na lei vai estar no regulamento. Então você vai poupar um bom trabalho depois. Tá ok? Tranquilo? Então isso aqui só para a gente fazer nossa introdução, dar mais ou menos um bizu para vocês. Galera, rapidão isso aqui também, ó, relação jurídico-tributária. Todo mundo sabe que a relação jurídico-tributária,
é aquela relação que rege o comportamento do sujeito ativo quanto à fiscalização do tributo e do sujeito passivo quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, né? É assim que funciona. Então, nessa relação jurídica, é importante a gente saber, só para a gente se situar aqui no mundo do ICMS, que a gente vai ver, né? A gente vai ver, antes de mais nada, que ocorre o fato gerador do ICMS quando o sujeito passivo pratica, aliás, quando o sujeito passivo pratica um ato previsto abstratamente em lei. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque a CESP cobrou isso na prova da Cefaz Rio Grande do Sul agora, 2019, né? Falou o seguinte: o fato gerador é uma situação abstrata descrita em lei. Olha só, aí você leu, o fato gerador, pelo que eu saiba, é o fato que gera a obrigação tributária, certo? Então, quando ele fala uma situação abstrata prevista em lei, isso ficou muito abstrato para mim, professor. Como é que eu faço? Cara, você vem aqui no De Olho na Questão que vai te dar esse pulo do gato. Que aqui está atento às tendências da banca, às novas metodologias. Não tem mais para onde o examinador inventar, certo? Ele vai pegar as coisas que já existem e vai adaptar, mudar uma palavra, uma coisinha ou outra aqui, colocar uma casca de banana que a gente vai estar atento para elas aí. Então, o fato gerador é uma situação que está prevista em lei, né? O princípio da legalidade tributária. Então, para que seja cobrado o tributo, tem que ter a previsão legal dele. Ou seja, eu não posso cobrar tributo sobre dormir, ó. Você vai pagar ICMS pelas horas de sono que você teve. Não, não está na lei que dormir paga imposto. Ainda não tá, né? Vamos aproveitar aí. Se bem que concurseiro dorme muito pouco e professor de concurso dorme menos ainda. Que a gente, além de ter que dar aula, também tem que tomar uma cerveja para poder se inspirar e dar aula, certo? Então, o fato gerador, situação abstrata prevista em lei. Por exemplo, Fator, vamos lá. Contribuinte que importou mercadoria. Ora, importação é fato gerador do ICMS. Por quê? Porque está prevista em lei a situação abstrata que quando ocorrer no mundo real, ou seja, quando alguém praticar aquele ato lá, praticou, ocorre o fato gerador do ICMS. Tá ok? Circulação de mercadoria, que é o principal fato gerador do ICMS. Ora, a partir do momento que alguma empresa, né, vende uma mercadoria a outro, ela pratica o fato gerador pela circulação jurídica, pela circulação da mercadoria. Então, nesse caso, está previsto em lei que o estabelecimento que der saída do produto vai incorrer na prática do fato gerador e vai ser sujeito ao pagamento do imposto. Beleza? Então, esse fato gerador, gente, faz surgir a chamada obrigação tributária. E a gente sabe que essa obrigação tributária, ela pode ser tanto principal, que é a obrigação de pagar, como acessória, que é a obrigação de fazer. Com relação ao ICMS, qual é a principal obrigação acessória? Gente, emitir nota fiscal. E a segunda, escriturar o livro fiscal. Hoje, livro fiscal digital, né? O SPED. Então, essas são as principais obrigações acessórias que o contribuinte tem que cumprir. Tá bom? Ah, tá. Vamos lá. E emitir também o conhecimento de transporte, no caso do frete. O que é coberta a circulação de mercadoria é a nota fiscal. O que é coberta a prestação de serviço de transporte é o conhecimento de transporte. Bom? E a obrigação principal, a obrigação de pagar. A obrigação de pagar o tributo. Beleza? Quando surge essa obrigação tributária, bom, eu vou ter de um lado o sujeito ativo da operação, né? E vou ter do outro lado o sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele forte, voraz, viril, o chamado fisco, onde estou e aonde vocês estarão daqui a pouco, né? Então, o sujeito ativo, aquele que detém a competência tributária para instituir, fiscalizar e cobrar o tributo. E o sujeito passivo, que pode ser o sujeito passivo direto, que é o contribuinte, aquele que pratica o fato gerador, certo? E o sujeito passivo indireto, que é o responsável, aquele que, apesar de não ter praticado o fato gerador, mesmo não ter praticado o fato gerador, a lei atribui a ele a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Tá? O principal caso que a gente tem de responsabilidade tributária é a ST, a substituição tributária,
que é um assunto que a gente vai ver exclusivamente numa outra pílula. Bom? A partir da ocorrência do fato gerador, aí o fisco tem 5 anos para constituir o crédito tributário, né, fazer o lançamento. E no caso do ICMS, via de regra, o lançamento é por homologação, certo? Subsidiariamente de ofício. Depois, o fisco tem mais 5 anos para cobrar esse tributo sob pena de prescrição, senão vai encaminhar ele para cobrança em dívida ativa. Tá? Então é só para a gente ter uma noção geral aqui, relembrar esses pontos. E é exatamente isso que a gente vai ver nos nossos módulos, nas nossas pílulas. Cada quadradinho desse, cada instituto desse aqui do direito tributário, esmiuçado com base na legislação tributária do ICMS. Tá beleza? Aqui, tranquilo? Então tá, vamos lá, vamos seguindo. Deixa eu achar aqui, achei. Com relação aos princípios específicos do ICMS. Se eu falei em princípio, gente, princípio é limitação ao poder tributar, certo? Princípio é aquilo que está lá na Constituição Federal como sendo uma defesa do contribuinte. Né? Princípios são coisas boas, são as limitações ao fisco. E a gente tem 2 princípios que são específicos do ICMS. Reparem, apesar do ICMS estar sujeito também aos princípios do direito tributário, da legalidade, né? Do não confisco, da anterioridade, todos aqueles que vocês já conheceram com o professor Cláudio Borba, o professor Márcio Rocha, vocês vão ver que ele se aplica ao ICMS, mas aqui no nosso tema, que eu quero frisar para vocês, são esses 2 princípios aqui basilares, que sem eles, tá, o ICMS fica desfigurado. E a primeira coisa que a gente tem que atentar é o seguinte: o princípio da não cumulatividade, ele é obrigatório. Porra, isso aqui cai em todas as provas, galera. Cai em todas as provas. O ICMS será não cumulativo. Daqui a pouco eu explico o que é isso. E o princípio da seletividade, olha, o ICMS poderá ser seletivo. Então, a não cumulatividade, ela é obrigatória. Já a seletividade, ela é facultativa. Olha, a cada 10 provas de legislação tributária ou direito tributário, em 8 cai isso aqui. E cai sempre da seguinte forma: o examinador tentando convencer você que os 2 princípios são obrigatórios para o ICMS. Olha só, a palavra que eu usei. Os princípios são específicos do ICMS, tá? Não são obrigatórios. Obrigatório somente a não cumulatividade. E o que é essa não cumulatividade? Não cumulatividade é aquele mecanismo de compensação do ICMS, que evita com que o contribuinte pague o imposto em efeito cascata. Imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, não é assim? Então, quando a não cumulatividade está presente no Instituto do Regulamento do Tributo, que é o caso do ICMS, o contribuinte que compra a mercadoria, ele pode se creditar do imposto pago na operação anterior, certo? E quando ele vende a mercadoria, ele gera um débito para ele, uma obrigação, e para ele fazer a apuração, ele pode compensar esse débito com o crédito da entrada. Ok? Então, sempre vou ter uma incidência do ICMS sobre o valor adicionado na operação. Então, se o camarada comprou por 1.000, vendeu por 2.000, não ficou bom. Se o camarada comprou por 1.000, vendeu por 1.200, efetivamente ele vai pagar imposto sobre 200. Porque o crédito da entrada, né, de 1.000 menos o débito de 1.200, então ele vai pagar sobre a diferença, só sobre a riqueza gerada. Isso também é chamado no direito tributário de IVA, né? Imposto sobre valor adicionado, sobre valor agregado, que é o que está sendo debatido na reforma tributária e tal, mas isso é papo para chope depois, beleza? Então o ICMS será não cumulativo. Será não cumulativo. E aí a CESP cobrou aqui na prova do ICMS Rio Grande do Sul, agora em 2019, cobrou o seguinte, ó: o imposto será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa ao ICMS, com o montante cobrado nas posteriores. Aí fala, porra, como é que eu vou compensar? Como é que eu vou compensar o que vai ser pago na posterior se ainda nem paguei? Né? Então ele trocou essa palavra. O certo é que a compensação ocorre com o montante cobrado nas operações anteriores. Está aqui, ó. Como eu falei para vocês, a empresa comprou
a mercadoria, se credita. A empresa vendeu, se debita. Como é que eu pago o imposto? Faça a compensação do débito da saída com os créditos da entrada. E aí paga a diferença, ok? E já a seletividade, ela fala o seguinte: o ICMS poderá ser seletivo. Poderá. É facultativo. Em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Ora, se eu tenho um produto da cesta básica, eu vou tributar ele de maneira mais branda. Por quê? Porque a seletividade diz que produtos mais essenciais devem ter cargas tributárias menores. Produtos mais supérfluos devem ter cargas tributárias maiores. É o caso que os estados aplicam à bebida alcoólica, injustamente, óbvio, ao cigarro, aos objetos de perfumaria. Aí, gente, o que é seletivo ou não, isso depende de cada legislação estadual. Bom, tem estado que tem a ousadia de cobrar 25% de ICMS sobre o chopp. Ou seja, 1/4 do que você está bebendo, né, daquela tua tulipa, é ICMS. Já reparou no finalzinho que você está tomando chopp, ele fica meio amargo? Lá é que você bebeu o ICMS. Então, 25% é uma alíquota seletiva. A cesta básica geralmente é tributada a 12% nas operações internas, ou seja, abaixo da alíquota normal. A alíquota padrão dos estados, ela varia entre 17% e 18%. Cada estado tem a sua. Tá? A maioria deles deve ter 18%. Um estado, que é o Rio de Janeiro, 19%. Outros poucos, 17%. Mas as alíquotas das operações internas, geralmente, 18%. Então, se eu aplico 12% na cesta básica, eu estou aplicando a seletividade. Produto essencial, alíquota menor que a geral. Quando eu estou aplicando 30% na venda de armas e munições, seletividade. Produto não essencial, alíquotas maiores, tá? Os estados aplicam a seletividade? Aplicam, mas ela não é obrigatória como princípio constitucional. Ela é facultativa. Os estados optaram pela faculdade de aplicar, mas não é obrigatório que o estado faça essa seletividade, tá ok? A despeito de terem feito na prática, na prova ela não é obrigatória. Pelo amor de Deus, se errar isso aqui, não fala mais comigo. Isso vai cair na tua prova, você vai lembrar de mim, tá bom? Então esse é o nosso primeiro ponto chave da aula, que são os princípios específicos do ICMS. E aí, a gente vai entrar agora nas características dele, características do imposto. O que eu vou fazer? Eu vou tomar uma água aqui, vou ver se tem alguém com dúvida, vou responder alguma pergunta que tiver no fórum aí, tá? E a gente continua em 2 minutinhos, tá? Só um minuto, vou dar uma olhada no fórum e já volto para falar com vocês. Não sai daí não. Salve, salve, galera. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Bom, eu não vi as perguntas do chat. Acho que não tem. Se tiver qualquer problema, me manda depois. Manda pelo direct. Manda na forma que vocês quiserem aí. Que a gente dá uma moral pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui no nosso bate-papo.
O nosso próximo tema seria, então, as características do ICMS, né? Eu preciso falar das principais características do ICMS para que você entenda aquele jeitão dele, como é que ele é composto, né? E aí, a partir daí, fica mais fácil de entender os dispositivos que tratam da regra matriz de incidência. O ICMS é o Imposto de Competência Estadual, né, / distrital. Isso aí já falamos lá na Constituição. Ele é um imposto indireto. Olha que legal isso aqui. O que quer dizer com o imposto indireto? O contribuinte de fato é diferente do contribuinte de direito. Tá bom, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que existe um fenômeno, anota esse nome aí, ó. Anota esse nome aí, que isso aí vai cair na tua prova e você vai lembrar de mim. Existe o fenômeno da repercussão tributária. Repercussão tributária quer dizer que há a transferência do ônus financeiro, do encargo do tributo, do contribuinte de direito para o contribuinte de fato. Contribuinte de direito, galera, é aquele camarada inscrito na Secretaria de Fazenda, tem o cadastro de contribuinte, a pessoa jurídica, a empresa que pratica o fato gerador, certo? Contribuinte de fato somos todos nós, consumidores finais, que sentimos o peso do tributo embutido no preço da mercadoria ao final, certo? Então, quem recolhe o tributo para o Estado, para o fisco, é o contribuinte de direito. Mas quem paga, quem suporta o ônus da tributação, a pesada carga tributária, é o contribuinte de fato, nós consumidores finais. Por quê, gente? Porque o contribuinte, a empresa, ela repassa o custo tributário ao consumidor final, embutindo isso no preço. O ICMS é o imposto por dentro, está na Constituição também. O que quer dizer como imposto por dentro? Quer dizer que o valor do ICMS compõe a sua própria base de cálculo. Então, quando você vai comprar eu quero comprar uma calça na loja. Quanto custa aquela calça? Custa R$300, calça da gangue, para deixar tudo em pé e tal. Quando você paga R$300, dentro daqueles R$300 já está embutido o valor da mercadoria e mais o ICMS. Tanto é que se você lavar muito na máquina aí, a calça vai dar uma enxugada nela, fica menor, mais apertada. O ICMS foi pelo ralo ali, tá? Mas não tem como tirar ele dentro da calça. Já está embutido no valor final. Você, quando paga o preço da mercadoria, você já está pagando o ICMS. Você, consumidor de fato, tá bom? Então, o ICMS é um imposto indireto por causa disso. Ele é um imposto real, porque ele incide sobre fatos econômicos, né? Sobre coisas, e não sobre pessoas. Não é um imposto sobre a renda, não é o imposto pessoal, ele é um imposto real, tá? Tem alíquotas ad valorem. O que quer dizer com ad valorem, gente? A alíquota sempre é proporcional. O contribuinte vai pagar de ICMS um pedaço da base de cálculo, ou seja, um montante do valor da operação, tá? Que é o percentual, 10%, 20%, 25%, depende de cada produto em cada estado. Cada estado estabelece as alíquotas internas dos produtos, tá bom? ICMS também é um imposto não progressivo. O que quero dizer com isso? Ele é diferente do imposto de renda. Ele não tem a variação da alíquota conforme a sua base de cálculo. Lembra como é o imposto de renda, né? Se você ofere até R$2.000 por mês lá, aí é isento. Aí até 3.000 paga 7,5%. Até 4.000 paga 15%. Tá? Até chegar no nosso sonho. Qual é o nosso sonho? O sonho de todo concurseiro que está aqui me ouvindo agora é pagar 27,5% de imposto de renda. Não tô maluco. O sonho de todos nós é isso. Quer dizer que você ganha muito bem, né? Quer dizer que você ganha um dinheiro bom que dá para tomar um chopp, viajar e ainda pagar 27,5%. O ICMS não tem essa incidência igual no imposto de renda, tá? A incidência do ICMS, ela é a alíquota sobre o valor da operação, independente da operação custar R$1 ou se ela custar R$1 milhão, beleza? É um imposto não cumulativo, como a gente já viu, né? Eu tenho que fazer a compensação entre débito e crédito. E isso é o cerne da questão do ICMS, tá? E o ICMS é um imposto sujeito ao lançamento por homologação. Então, a regra geral é que o próprio contribuinte vai lá, faça a sua escrituração, faz a sua apuração, né, do valor devido, quanto ele vai pagar, declara isso ao fisco e recolhe de maneira espontânea. Aí cabe ao fisco depois conferir a exatidão daqueles cálculos, a exatidão daqueles lançamentos,
tá? Se não houve alguma omissão, alguma irregularidade. Caso o fisco não constate nenhuma irregularidade ou passa o decurso do prazo de 5 anos, né? Que aí já está homologado tacitamente, tá? Considera-se encerrado o crédito tributário, a obrigação tributária. Agora, caso o fisco, você, né, daqui a pouco, detecte alguma irregularidade, alguma divergência, aí eu sou obrigado a cobrar essa diferença do contribuinte de direito, né? E esse contribuinte vai receber uma cartinha de amor nossa do fisco, né? Fala assim: oi você, oi para você, tô aqui, ó, falando que você esqueceu, né, de maneira natural, de recolher essa diferença. E aí eu fiz o lançamento de ofício. Esse lançamento de ofício sempre vai ser acompanhado de uma multa pedagógica, uma multa punitiva, para que o contribuinte não esqueça mais de fazer esse recolhimento. Tá bom? Então essas são as principais características do nosso ICMS. Só para ilustrar para vocês, esse aqui é o fenômeno da repercussão tributária, certo? Quando o contribuinte de direito, ele repassa para o contribuinte de fato. Isso aqui é Fantonito, ó. Vocês conhecem ele? Vai aparecer muito ainda nas aulas. Sempre que ele aparecer, coisa importante, tá? Ocorre a transferência do encargo financeiro. Então, o contribuinte paga R$1.000 no produto. Desses R$1.000, 830 é o produto, 170 é o ICMS. Não dá para você chegar na loja e falar assim: eu quero pagar só o produto, só a mercadoria. Eu quero só negar ICMS. Não tem como. Ele já está embutido, porque ele é um imposto por dentro. Tá bom? Então vamos lá. A gente está falando aqui ICMS, né, gente? ICMS. Bom, pode ter alguém que esteja mais curioso. Eu não lembro o nome do ICMS completo. É importante saber? É muito importante saber, porque no próprio nome do ICMS a gente já tem os principais fatos geradores, chamado tripé, que na verdade o tripé, que na verdade é um quadripé, né, do fato gerador do imposto, as hipóteses de incidência dele. Então, olha só, é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria. Eu vou frisar alguns pontos aqui que eu preciso que você entenda. Circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte municipal e interestadual, de comunicação, ainda que se iniciem no exterior. Assim está na Constituição Federal, assim está na Lei Candir. Primeiro ponto-chave que eu tenho que falar para vocês: imposto sobre operação relativa à circulação de mercadoria. Quando eu falo operação, tem que haver a mercância, tem que haver intuito comercial, tem que haver intuito de lucro, senão não é uma operação. Como assim, Fantoni? Tá bom. Imagina um celular, esse aqui, esse meu celular aqui, é um iPhone, né? Que eu uso para responder o Instagram quando vocês me mandam mensagem, tá? Esse celular, para mim, ele é um bem, ele não é mercadoria, é um bem de uso. Para a Apple, para a loja da Vivo, da Claro, que vende celulares, ele é uma mercadoria. Aí começa a diferença. Então quer dizer o seguinte, que se eu, professor Fantoni, vender esse celular para o professor Sionil Borges, tá? Eu não estou praticando uma operação de circulação de mercadoria. Estou praticando uma venda entre amigos, uma venda camarada, né? Mas eu não estou praticando um fato gerador do ICMS. Porque eu não estou fazendo isso. Depois vai ver com habitualidade e nem em volume comercial. Estou vendendo um único iPhone. Isso aqui não está na contabilidade como estoque. Isso aqui está na minha contabilidade como ativo, objeto de uso e consumo, tá? Diferente de quando você vai na loja e compra um celular igual a esse. E aí sim há a incidência do fato gerador. Porque ocorreu uma operação mercantil, onde houve uma circulação de mercadoria. Bom? E aí quando eu venho para a palavra circulação, aí talvez, gente, eu tenha a parte mais importante aqui desse nosso bloco. A circulação, a gente pode distinguir ela de circulação física ou circulação jurídica. Circulação física, bom, é muito tranquilo, né? Todo mundo conhece. É quando a mercadoria sai de um lugar e vai para outro fisicamente. A mercadoria estava na loja A, na cidade de Salvador, e ela foi vendida para uma outra loja lá em
em Cuiabá, Mato Grosso, né? Então, fisicamente, essa mercadoria circulou, ok? Agora, ocorre o conceito mais importante de circulação, que é o que está sendo adotado pelos tribunais, que é a circulação jurídica. Ou seja, considera-se que a mercadoria circulou quando ela teve a troca de titularidade. Gente, escuta essa palavra aí, troca de titularidade. Então, para os tribunais superiores, por exemplo, eles só consideram que há a circulação de mercadoria se houve troca de titularidade. Se a mercadoria passou do sujeito A para o sujeito B, que não são interdependentes e não têm relação societária. Isso é muito importante porque eu posso ter circulação física sem circulação jurídica e isso não ser fato gerador. Agora, se eu tiver circulação jurídica, mesmo sem ter circulação física, ela sempre vai ser fato gerador. Escuta o que eu tô te falando, vou dar um exemplo. Circulação física, mercadoria saiu, né? Eu sou um produtor de gado, vou vender boi agora, cansei de dar aula, vou vender boi. Então eu tenho uma fazenda que cria o gado, né? O gado pasta, fica lá solto. E eu tenho alguns quilômetros de distância uma outra fazenda que eu levo o boi e o gado para fazer confinamento, chama de engorda, vai confinar para depois eu vender ele pro abatedouro, né? Pro matadouro lá, pro frigorífico. Então nesse caso, eu vou tirar o boi da minha empresa, né? É um estabelecimento, uma fazenda, e vou transportar ele para uma outra empresa, minha também, né? Outro estabelecimento. São inscrições estaduais distintas, são. Houve circulação física? Houve. Mas o Supremo fala assim, colega, não incide o ICMS nessa operação de simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. Aí tu fala, ixi. E aí? Não, Fatoni, mas eu lembro que existia já, né? O STJ, existia uma súmula 666, não, 166? Não, ela existe até hoje. O que aconteceu foi que esse fato é tão desrespeitado pelos fiscos que ele teve que ser provocado novamente. Isso chegou ao Supremo e o Supremo decidiu igualzinho o STJ tinha decidido na súmula 166. Realmente não incide o ICMS no simples deslocamento de mercadorias entre empresas do mesmo grupo econômico. Olha, são matrizes, filiais, entre duas filiais, no meu caso, duas fazendas do meu nome. Nesse caso, para o STF e para o STJ, não incide o ICMS, tá? Cuidado, na nossa prova de legislação, se for perguntado conforme a lei tal, conforme o decreto tal, a gente vai ver que incide. Mas eu quero, como isso aqui é um turno mais avançado, eu quero que vocês saibam que existe essa posição de jurisprudência, que em breve vai acabar alterando, sim, as legislações locais, porque isso já foi agora decidido também mês passado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora a brincadeira ficou séria, tá bom? Agora, a circulação jurídica, gente, eu posso ter circulação jurídica sem ter circulação física. E mesmo assim, essa operação ser fato gerador. Olha para mim, imagina o seguinte, eu tenho uma empresa, vou falar uma empresa do ramo de eletrodomésticos, muito grande aí, né? Casas, olha que a gente tá mesmo, tá em Salvador, Casa Salvador, Casa Salvador. Então eu tô aqui na Casa Salvador, e aí a outra empresa lá, a Ponto Quente vai lá na Casa Salvador, fala assim, eu queria comprar aí 10 geladeiras e 10 ar-condicionados, eu tenho uma entrega a fazer, minha mercadoria ficou retida no posto fiscal, quando chegar, eu vendo, faço o que eu faço, mas eu tenho que fazer uma entrega agora. Aí a Casa Salvador vai vender essa mercadoria para a loja Ponto Quente. Só que ela fala o seguinte, olha só, as duas lojas estão aqui no shopping. Estão no shopping Salvador. Olha só, essa mercadoria não está aqui no shopping, né? Aqui no shopping eu tenho basicamente um mostruário. Aqui eu tenho só uma parte da mercadoria. Elas ficam mesmo depositadas lá no meu armazém geral. Lá no depósito fechado. E aí de lá elas saem para ser entregue ao contribuinte, ao cliente. Aí a empresa está comprando falou assim, poxa, então você salvou minha vida, porque eu não quero todas essas mercadorias agora mesmo. Eu também sou aqui no shopping, igual você. Eu também não tenho onde armazenar tudo isso. Então eu falo o seguinte, você transfere a propriedade para mim, olha só, a Casa Salvador transfere a propriedade dessas mercadorias para o Ponto Quente, certo?
só que deixa elas armazenadas lá. À medida que eu for fazendo as entregas, o caminhão vai lá, busca e vai entregando. Busca e vai entregando. Beleza. A empresa Casa Salvador emite nota fiscal, vende esses produtos para ponto quente e ela continua armazenada lá no depósito fechado, lá no armazém geral. Tudo isso dentro do mesmo estado, tá bom, gente? Dentro do mesmo estado. Houve alguma circulação física de mercadoria? Não. A mercadoria estava no depósito, continuou no depósito. O que foi feito foi o seguinte: tirou aquela papel que estava lá, pertence à Casa Salvador. Tirou e colocou outro papel, pertence agora ao ponto quente. Mas a mercadoria continuou lá intacta, não mexeu 1 milímetro. Houve fato gerador de ICMS? Houve. Por quê? As leis, as legislações e a jurisprudência dos tribunais falam o seguinte: houve circulação jurídica, houve a troca de titularidade dessa mercadoria. Quando eu falo troca de titularidade, passou de um para o outro sem mesmo ela ter circulado. Então, percebam, gente, que o que é preponderante quando eu falo em circulação é se houve circulação jurídica. A circulação física é um fator acessório, tá? Menos importante que a jurídica. Mas, em fato, temos que ter circulação. Alguma circulação tem que ter, senão não vai ser fato gerador. Bom? O segundo fato gerador que a gente tem aí, ó, é o serviço de transporte. Muitos chamam de frete, né? E ele pode ser, ó, interestadual. A mercadoria saiu de Salvador, foi ser entregue lá em Goiás. Ora, saiu da Bahia, foi para Goiás. Serviço de transporte interestadual. Ou intermunicipal. Ela sai do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, para ir para Búzios. Ela sai de Salvador para Vitória da Conquista. Ela sai de, né, bom, enfim, de São Paulo para São José dos Campos. Ou seja, saiu de uma cidade e foi para outra. É o serviço de transporte intermunicipal. E isso vale, gente, para mercadorias, para bens, para pessoas. Ah, eu quero ir lá no estúdio do De Olho na Questão para conhecer o professor Sionil, que tem olhos azuis. Ora, onde você mora? Ah, eu moro aqui na cidade de Rio Verde, Goiás. Eu vou na rodoviária, vou pegar um ônibus, vou parar lá em Salvador. Serviço de transporte interestadual de pessoas. Também é fato gerador do ICMS. Bom? Então, o serviço de transporte, o nosso frete, ele vai ser fato gerador desde que esse serviço seja intermunicipal ou interestadual. De qualquer coisa, gente. Seja de pessoas, bens, valores. Carro forte. Carro forte saiu com dinheiro, né, lá de Brasília, do Banco Central, para entregar lá em Goiânia, no Banco do Brasil. Tem fato gerador do ICMS? Teve. Ah, Fantônio, vai perguntar, mas incide ICMS sobre o dinheiro? Não. Incide ICMS sobre o transporte de valores. Estou comprando ICMS sobre o frete. É outro fato gerador, tá? Cuidado quando você vê a palavra intramunicipal. O serviço de transporte intramunicipal dentro do mesmo município, esse é sujeito ao ISS, tributo municipal, não é do ICMS, tá bom? Serviço de comunicação, que tem que ser um serviço oneroso, né? Você contrata um pacote lá do pay-per-view para ver um futebol, para ver o Vasco, você contrata o Premier lá para ver uma luta do Aldo. Então, quando você contrata um serviço de comunicação, quando você paga um pacote de dados, isso tudo é sujeito ao ICMS, que é um serviço de comunicação oneroso, tá? Oneroso. E as importações, aí ele fala no final, ó, seja lá qualquer um desses fatos geradores aí, também vão ser hipóteses de incidência, mesmo se as operações e prestações se iniciarem no exterior. Ou seja, qualquer tipo de importação de mercadoria ou de serviço vai estar sujeito à incidência do ICMS, tá bom? Então, o próprio nome do ICMS já traz para a gente uma gama de informações necessárias a gente saber para a prova. E eu destaquei para vocês aqui, ó, o que há de mais importante para vocês prestarem atenção, porque são as principais pegadinhas que o examinador gosta de fazer. Com relação à circulação de mercadoria, muita gente acha que isso aqui é um bicho-papão, a energia elétrica. Gente, energia elétrica é mercadoria para todos os efeitos. Ela só tem uma única particularidade.
que a saída interestadual, ela sempre é cobertada pela não incidência. Então, eu só vou ter incidência do ICMS na aquisição para consumo, tá? Mas energia elétrica é tratada como mercadoria. As pessoas compram e vendem energia elétrica, certo? As pessoas não, né? Mas as empresas. Prestação de serviço de transporte, tá lá, ó, interestadual e intermunicipal. E aqui eu tenho uma pegadinha boa também para dar para vocês, ó, o pulo do gato. Aqui eu quero te falar o seguinte. Imagina vocês, vou dar um exemplo daqui, que estou aqui em Salvador fisicamente, neste momento, né? Gravando aqui no De Olho da Questão, onde é a nossa sede, nosso quartel-general. E o professor Sionil fala o seguinte, olha só, vamos juntar aqui eu, você, o professor Carlos Henrique, o Borba, Ricardo Ferreira, juntar a equipe de feras que a gente tem aqui, o professor Márcio, professor Neto, Vanguinei, junta todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos financiar um passeio para os 10 primeiros aprovados aqui do nosso site. Beleza. Como é que vai ser? Olha, nós vamos contratar uma lancha, as pessoas vão sair daqui de Salvador, do Porto, nós vamos para Morro de São Paulo, vamos passar o dia inteiro em Morro de São Paulo, bebendo e comendo camarão, certo? Ao final do dia, a gente entra na lancha de novo, embarca e volta para Salvador. Tudo por conta do De Olho na Questão. Maravilha, né? Tá, pode registrar aí, tá marcado. Gente, vamos falar de ICMS. Tudo bem, a parte boa do camarão passou, a cerveja passou. E o ICMS, como é que fica? Houve uma prestação de serviço intermunicipal? Interestadual não, né? Porque Salvador e Morro de São Paulo são no mesmo estado. Mas, eu nem sei se Morro de São Paulo é uma outra cidade, mas vamos supor que seja, né? Houve um serviço de transporte intermunicipal de Salvador para Morro, e houve um outro serviço de transporte intermunicipal começando em Morro e voltando para Salvador. Isso é hipótese de incidência? Ocorreu o fato gerador do ICMS? Quantos? Aí é que vem um pulo do gato. Gente, considerando que Morro de São Paulo seja uma outra cidade, tá? Eu não sei a geografia da Bahia. Mas se não for, bota Porto Seguro. Troca Morro de São Paulo por Porto Seguro, não tem problema. Tá? Então saiu de Salvador, foi Porto Seguro e voltou no mesmo ônibus. Galera, não há fato gerador do ICMS. Grave isso aí. Tá? Você vai lembrar de mim quando cair no caso prático da tua prova. Principalmente uma discursiva, pode cair isso. Quando o serviço de transporte se inicia no município, mesmo que ele saia do município, mas ele retorne pelo mesmo prestador de serviço àquele ponto original do município, a gente fala que o serviço de transporte é intramunicipal. A maioria de vocês deve pensar o seguinte, houve 2 fatos geradores, né? Um de Salvador para Porto Seguro e o outro de Porto Seguro para Salvador. 2 serviços intermunicipais, não é? Não. Por quê? A gente considera, que eu falo o fisco e a jurisprudência, né? Que houve um único serviço prestado que saiu de Salvador, foi até Porto Seguro e retornou à origem. Então esse serviço ele é intramunicipal, tá? Ele é sujeito à cobrança do ISS, tributo do município. Tá beleza? Tranquilo? Então muita atenção com esse detalhezinho aí, principalmente numa prova discursiva. Ainda não caiu da discursiva, mas eu acredito que vai cair daqui a pouco. Bom? E o terceiro fato gerador, o tripé, o serviço de comunicação, que é o único, olha o que eu estou falando para você, é o único fato gerador do ICMS que depende desse quesito onerosidade para que ele seja tributado. Se eu der circulação a mercadoria de graça, Fantônio, doação é tributado. Quem está doando é você, não é o Estado. O Estado não doa nada. O Estado não tem coração. Então, se eu fizer uma doação, paga ICMS de mercadoria, né? Se eu fizer um carreto de graça, eu tenho uma lancha minha, eu, né, sou auditor, trabalho a vida inteira, então eu tenho uma lancha e eu vou levar todo esse pessoal aí numa lancha. Na verdade, não é minha, é do amigo meu que me prestou, não sei se vocês conhecem, chama de Neymar. Então, a lancha dele cabe bastante gente. Eu vou pegar a lancha do meu amigo Neymar e vou levar vocês até Porto Seguro e vou voltar. Mas eu não vou cobrar nada, tá? Tem fato gerador do ICMS? Do ICMS não, porque foi intramunicipal. Agora, se eu sair de Salvador e vou até Maragogi, por exemplo, até Alagoas, é o serviço de transporte interestadual. Nesse caso, vai ter fato gerador do ICMS, mesmo que seja não oneroso.
tá? Ah, eu passei no concurso para fiscal na Bahia, Fantônio. Passou. Parabéns. Só que eu fui lotado numa cidade chamada Arraial da Ajuda. Ruim que deve ser, ele mora lá, né? E eu moro em Salvador. Então eu tive que contratar um carreto para levar minha mudança daqui para lá. Mas ele não me cobrou nada, não. O cara é meu amigo, falou que chega lá, fica 2 dias na minha casa, toma uma cerveja, tá tudo certo. Ora, se esse caminhão for flagrado na estrada sem o recolhimento do ICMS, sem conhecimento de transporte, vai ser autuado. Por quê? Quem está fazendo transporte de graça é o caminhoneiro, não o Estado. Agora, quando se trata de serviço de comunicação, o serviço de comunicação, esse sim, é o único que depende do critério onerosidade para que ele seja tributado. Então, um serviço de comunicação não oneroso, você liga na rádio, lá na Jovem Pan, na Band FM, esse serviço de comunicação não é oneroso, você não paga nada para escutar rádio no carro, você não paga nada para ver TV aberta. Então, nesses casos, eu não tenho a hipótese de incidência do ICMS. Agora, se você contrata o serviço da NET, da Sky, né, um pay-per-view, um pacote de internet, aí sim, você está usando o serviço de comunicação oneroso e aí vai ser tributado pelo ICMS. Ok? Beleza? E aí fica uma reflexão aqui, no final do bloco, uma indagação que a gente tem que saber responder. Olha só. Todo bem imóvel é mercadoria? Isso é para você pensar, que já faz parte do curso avançado, né? Então é para você pensar. Será que, vou botar aqui na tela para você, todo bem imóvel é mercadoria? Bom, a gente viu que não, né, galera? A gente viu que não. Eu dei exemplo para vocês do meu iPhone. Nem todo bem imóvel é doação de cavalo não incide ICMS, incide TCD. Olha que legal. Certo? Não é mercadoria. Celular, para mim, é bem móvel. Não é mercadoria. Mercadoria ele é para loja, é para Apple, é para Samsung. Tá? Então, nem todo bem móvel é mercadoria. Só vai ser mercadoria se ele tiver contabilizado no estoque da empresa. Se ele estiver sendo objeto de mercância, tá? Com habitualidade ou intuito comercial. Então, a primeira está aqui, ó. Todo bem móvel é mercadoria? Não. Negativo. Energia elétrica é mercadoria? Essa a gente acabou de ver lá atrás, né? Ficou mais fácil. Sim. Energia elétrica é mercadoria. É um produto que é comercializado. E aqui, com relação à energia elétrica, eu vou fazer um adendo, né? Já que é um curso avançado, a base de cálculo, tá? Já foi decidido isso pelo Supremo, a base de cálculo do ICMS na operação com energia elétrica, ela é a demanda efetivamente consumida, tá? A demanda consumida. Não é a demanda contratada. Imagina uma empresa, né? Que foi lá e contratou, quero 10 mil kWh por mês para minha fábrica, para minha indústria. Aí vai lá e consome 9 mil. Não pode confundir. Ela vai pagar a tarifa para distribuidora de energia elétrica sobre os 10 mil, sobre o contratado. Mas a base de cálculo do ICMS vai pagar de imposto para o fisco apenas sobre os 9 mil, sobre a demanda efetivamente consumida, tá? Então, mercadoria, ICMS é imposto sobre consumo. Só o que foi consumido de energia elétrica entra na base de cálculo. Beleza? Download é mercadoria? E aí, galera? Download é mercadoria se ele for pago. Se você tiver que botar seu cartão de crédito para baixar um programa pelo computador, ele é um serviço de comunicação oneroso. Passa a ser mercadoria. Tá bom? E último aqui, ó, bem registrado no ativo imobilizado, que será vendido, é mercadoria? Aqui as legislações, cada uma tem uma forma de agir, mas a regra geral é o seguinte: isso aqui é uma empresa que comprou uma mesa, por exemplo, para o seu mobiliário, ficou com aquela mesa lá um tempo e vendeu. Ó, vou fazer uma reforma aqui, vou comprar mesas novas, mobiliário novo, vou vender isso aqui. Quando ela comprou, registrou o ativo imobilizado, pagou o DIFAL, certo? Diferencial de alíquotas. E agora ela quer vender aquele bem do ativo permanente que já é utilizado. Gente, a regra é o seguinte: se essa venda de ativo permanente for no prazo inferior a 12 meses, a legislação, a maioria das legislações, consideram ela como sendo mercadoria. Agora, se ela for, tá, já tiver mais de um ano de uso, mais de 12 meses de uso, a gente considera que isso é um ativo mesmo e foi depreciado. Tá bom? Aí cada legislação de cada estado trata
como hipótese de incidência ou não incidência ou isenção dessas mercadorias, tá? Mas o bem do ativo mobilizado só será mercadoria, quando for revendido, se ele tiver um período de menos de 1 ano de uso, tá ok? Então esse é o nosso bate-papo final para fechar o bloco com chave de ouro. Galera, muito obrigado, tá? Qualquer dúvida pode mandar pra gente, fico à disposição. Próximo bloco a gente fala mais de CMS, mas por enquanto tá de boa, né? Forte abraço aí, fique com Deus. Quem tiver pergunta no fórum pode mandar, quem tiver dúvida no Instagram pode mandar, que eu vou dar uma olhada no YouTube e respondo a vocês. Bom, forte abraço aí e até a próxima.